Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. No próximo domingo, 23 de junho, nós vamos celebrar o 12º domingo do tempo comum. Nós vamos escutar no Evangelho o relato da tempestade acalmada por Jesus durante a travessia do Mar da Galileia com seus discípulos. O Evangelho de domingo que vem é tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. A primeira coisa que nós precisamos lembrar para compreendermos profundamente o episódio da tempestade acalmada por Jesus é que o mar nas Sagradas Escrituras simboliza as forças hostis ao homem e contrárias a Deus. Pegue sua Bíblia lá no Salmo 74, versículos de 13 a 14. Lá você vai ler o salmista dizendo ao Senhor: Tu dividiste o mar com teu poder, quebraste as cabeças dos monstros das águas, tu esmagaste as cabeças do Leviatã, dando como alimento às feras selvagens. Aqui se fala dos monstros do oceano de Leviatã. Quem era Leviatã? Leviatã, no imaginário do povo bíblico, era um monstro de 7 cabeças, que assim se acreditava, quando ele saía para comer, ele balançava a sua cauda, produzindo as ondas do mar. Eles acreditavam que quando o navio sucumbia, eles diziam, foi tragado, foi comido pelo Leviatã. Então, o mar, na Sagrada Escritura, é símbolo das forças hostis ao homem e hostis a Deus. Pegue também a sua Bíblia lá em Apocalipse 13, 1. São João falando da primeira besta que aparece lá no Apocalipse, ele diz, vi então uma besta que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Pegue ainda a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Quando São João fala do novo céu e da nova terra, ele diz, vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Por que ele diz que o mar já não existe? Em outras palavras, ele queria dizer que o mal não existe, porque o mar, nas Sagradas Escrituras, é símbolo da habitação dos poderes, das forças hostis a Deus e contrárias ao homem. Em segundo lugar, para que nós possamos entender profundamente o Evangelho de domingo que vem, nós precisamos nos lembrar que a barca na igreja primitiva é símbolo da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque não sei se vocês sabiam, o Evangelho segundo São Marcos foi escrito, segundo o que diz a tradição, aos cristãos de Roma, quando a igreja passava pela sua segunda grande tempestade, que foi a perseguição de Nero no ano 66. A primeira grande tempestade foi quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 8, quando Estevão foi martirizado, logo depois do martírio de Estevão. Mas no momento em que São Marcos escreve o seu evangelho aos cristãos de Roma, escreve para eles aquilo que ele escutou da boca do próprio Pedro, segundo o que nos diz a tradição da igreja, os cristãos de Roma se faziam a pergunta: será que o Senhor está conosco nesta tempestade, nesta perseguição? Será que Ele não está vendo o que está acontecendo conosco? Por que Ele não faz nada? A resposta, queridos irmãos e irmãs, essa pergunta que faziam os cristãos de Roma, nos vem pelo Evangelho, e é o próprio Jesus que, por antecipação, havia preparado a resposta a essa pergunta que seria feita por aqueles que acreditariam nele durante a história e pela igreja através da história. Jesus força uma situação. Então, no Evangelho de domingo que vem, nós vamos ver Jesus, é o próprio Jesus que toma a iniciativa, dizendo aos discípulos, vamos para outra margem. Por que Jesus forçou essa situação? Para ensinar-lhes que mesmo que o mal pareça vencer, o mal simbolizado pelo mar bravio, ele não terá nunca a última palavra. Quem tem a última palavra? É Jesus. É ele que tem a última palavra. Então, depois dos discípulos terem acordado dizendo, Jesus estava dormindo na polpa da barca, eles vão acordar Jesus dizendo, mestre, estamos perecendo e tu não te importas?
É a mesma pergunta que faziam os cristãos de Roma. Estamos perecendo, estamos sofrendo e tu não te importas? Então ele se levanta e ordena ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Queridos irmãos e irmãs, o ensinamento de Jesus de que o mal, simbolizado pelo mar bravio, não terá nunca a última palavra, continua em seguida. Se você pegar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, o evangelho que nós vamos escutar domingo que vem é tirado do capítulo 4, mas se você continuar a ler o Evangelho de São Marcos, você vai ver que Jesus, ele se dirigia com os discípulos para uma região pagã. E o que vai acontecer do outro lado do mar? Jesus vai se encontrar com um demoniado, que nós chamamos o endemoniado Gerazeno, de Gerasa. Então é um homem que, segundo o que diz São Marcos, ele vivia nos túmulos e tinham tentado amarrar esse homem com correntes, com grilhões, ele arrebentava os grilhões, arrebentava as correntes. Então Jesus vai se encontrar com ele e vai expulsar os demônios, porque esse homem era possuído por uma legião, dizendo simplesmente: sai deste homem. O grande ensinamento de Jesus para nós, não só quando ele ordena ao vento e à tempestade que se acalmassem, e eles se acalmam, e quando Jesus também expulsa essa legião do endemoniado de Gerasa, que se estamos com ele, a nossa barca não tem nada a temer. A barca é símbolo da igreja, mas é símbolo também da família doméstica, da eclésia doméstica. Sua família, a igreja a chama de família doméstica, eclésia doméstica. Então você não tem nada a temer? Tenha certeza, se Jesus está com você na barca, a barca não vai afundar. E uma coisa importante, queridos irmãos e irmãs, sempre nós pensarmos que tudo que existe, seja no mundo espiritual invisível, seja os problemas, tudo está debaixo do poder de Deus. O poder de Deus é maior do que tudo e nós não temos nada a temer. É por isso que depois Jesus vai dizer aos seus discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? É interessante como termina o evangelho desse próximo domingo. São Marcos nos diz que eles tiveram grande medo e faziam-se a pergunta: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Qual que é a resposta a essa pergunta? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É o próprio Deus. Pegue sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 14, versículo 10, você vai ver que quando Moisés está fugindo dos egípcios, o Senhor também, lá no Antigo Testamento, força uma situação. Manda que eles fossem para diante do mar para manifestar a sua glória. E o que é que o autor do livro do Êxodo diz? Que eles tiveram um grande medo, como os discípulos lá na barca com Jesus. Então o Senhor faz vir, como está escrito lá em Êxodo capítulo 14, versículo 10, faz vir um vento impetuoso do Oriente que abre o mar para que o povo pudesse passar a pé enxuto, indo para a terra prometida. Então, o Senhor, lá no Mar da Galileia, nos lembra que Ele é o mesmo Senhor que no Antigo Testamento abriu o mar para que o povo pudesse passar a pé enxuto. Ele é aquele que tem o domínio sobre tudo, que tem o domínio sobre o mar, de todas as forças maléficas que se levantam contra nós, e é o que o Senhor vai lembrar a Jó na primeira leitura que nós vamos escutar no próximo domingo. A primeira leitura que nós vamos escutar no próximo domingo é o início do discurso do Senhor a Jó. Lembrando que foi ele que deu origem aos oceanos, ao mar, e foi ele que colocou limites ao mar, para dizer o quê? Que ele tem um domínio, não só sobre o mar, mas também sobre todas as forças maléficas. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que todo o sofrimento de Jó foi ocasionado por Satã, que foi junto de Deus e pediu que provasse Jó. Então, grande ensinamento do Senhor para nós neste próximo domingo. Ele sabe todas as coisas, ele está vendo o seu sofrimento, ele está vendo o seu sofrimento, mas está com você na barca da sua vida, na barca que é a sua família, na barca que é a sua comunidade. Ele tem um controle de tudo, então nós não precisamos temer. É isso que eu desejo para você, que o Senhor aumente a sua fé, para que você tenha certeza de que Jesus está com você
na barca da sua vida, da sua família, e que a barca não vai afundar, porque o poder do Senhor está acima de toda força hostil que se levanta contra nós. Deixo aqui a minha bênção, desejando para você que você possa, na travessia desta vida, no mar bravio desta vida, ter a certeza de que Jesus caminha com você e que nenhum mal vai poder te destruir no caminho rumo ao céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham todos um bom 12º domingo do tempo comum e até a próxima, se assim Deus o permitir. Fiquem todos com Deus.